O índice de cura, doutor Breno, é alto? As pessoas com os tratamentos avançados que a gente tem atualmente, a leucemia já não é uma decretação de fim da vida para as pessoas? Não, a mensagem tem que ser positiva. A mensagem é positiva porque estamos avançando muito em novas terapias, em terapias-alvo, novos medicamentos estão surgindo. A pesquisa é imparável, a luta contra a leucemia é uma realidade. Temos aumentado bastante o índice de cura desses pacientes. Agora, existe um subtipo que é por características biológicas mesmo da doença, que ela já vem agressiva e muitas vezes não conseguimos salvar o paciente. Mas isso a gente tenta desde o início, analisando ao diagnóstico quais são as características biológicas da célula para poder sair indicando o melhor tratamento. Ou seja, hoje fazemos um tratamento um pouco sob medida àquele paciente, o que precisa e cuidando com o nosso arsenal. Se tem uma terapia-alvo, se tem alguma característica que possa ser pior como um tratamento, melhor como outro, para poder fazer um tratamento sob medida. Doutor Breno, já tem algum estudo que indique que esse tipo de câncer, ele tem a ver com hereditariedade? Não, a leucemia não é uma doença hereditária. Existe algum quadro de leucemia familiar? Existe. É uma entidade muito rara, mas que, a grosso modo, a mensagem para a sociedade é que a leucemia não é uma doença hereditária. Ou seja, a gente vê casos como de câncer de cólon ou câncer de mama, que existe uma necessidade de uma revisão dos familiares, dos filhos, etc. Na leucemia aguda e na leucemia não existe essa recomendação. Então, é uma doença que tem alterações genéticas na célula doente, mas essa alteração, ela é adquirida, ela não é hereditária. Os ouvintes querendo saber sobre doação de sangue de uma maneira geral, por exemplo, eu vou chamar aqui a participação do Cláudio Câmara. Ele quer saber se é verdade que quem toma remédio para tireoide, para triglicerídeos, não pode doar sangue. Aproveitando a sua especialidade, doutor Breno, poderia responder esse nosso ouvinte? Exatamente. Seguinte, quanto à doação de sangue, existe, a lei determina os pacientes, as pessoas que podem doar e não. Como a gente falou no doador de medula, a mesma coisa para o doador de sangue. A visão é sempre proteger, é uma atitude altruísta, é uma doação, como o nome indica, e a gente tenta proteger o paciente. Existem várias doenças em que podemos desestabilizar a doença. Por exemplo, o paciente que toma hipertensivo, mas está tomando, ainda não está regulada a pressão arterial desse paciente, que mudou a medicação recentemente, a gente tirar um volume de 450 ml de sangue desse paciente, a gente pode causar um transtorno para ele, porque vai desregular tudo. Um diabético que não está bem regulado, a mesma coisa, pode causar uma hipoglicemia, pode, em vez de ele, com toda boa intenção, ajudar a população, a gente está causando um transtorno para esse doador. Então, existem várias doenças que, mesmo sendo doenças crônicas, se não estão bem controladas, a gente não faz a coleta para justamente proteger o cidadão. A nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp, doutor Breno, ela pergunta a Esté, como é avaliado o grau de compatibilidade para um transplante? O que a gente analisa são pelo sistema de histocompatibilidade. Tudo isso está a nível de cromossomo, do cromossomo 6, ou seja, uma coisa bem profunda, e que a gente vai procurar compatibilidades nesse nível. O que acontece? Nós temos o sistema de histocompatibilidade através do HLA, A, B, C, DR, de que a gente vai procurar as subunidades desse nível, ou seja, a complexidade de que eu estou falando. Provavelmente a audiência deve estar pensando, não está entendendo nada dessa fala agora, mas é uma coisa genética bem profunda, em que vamos analisar o grau de compatibilidade dos pacientes, do paciente e da rede de doadores. Com isso, temos um mínimo a aceitar se o paciente e o doador não são familiares, são de famílias diferentes. Então, no mínimo, hoje em dia, a gente tenta um 100% de compatibilidade, mas se é um familiar de primeiro grau, tipo irmão
pai ou filho, aceitamos, temos técnicas hoje em dia de fazer o transplante com 50% de compatibilidade. E isso que nos trouxe foi multiplicar as possibilidades. Hoje, dificilmente, um paciente não vai ter um doador, devido a esse tipo de amplitude, onde ele pode diminuir a porcentagem de compatibilidade e aumentar, puxando a família para ser doadora. Vamos registrar aqui, né, Ronda, a participação da Simone, nosso ouvinte. Ela relata que teve um melanoma no pulso que foi resolvido apenas com a retirada, com a margem necessária, por isso a proíbem de doar sangue. Ela quer saber se isso é correto e por quê. Nesse caso, também não poderia fazer doação de medula ou órgãos. Não tive que fazer químio, somente a retirada da pele. E ela está dizendo que não permitem que ela faça a doação de sangue. Ela quer saber se essa vedação também vale para a doação de medula, doutor. Então, se a nível de doação de sangue está vetada, de medula também. Pacientes que tiveram outro tipo de câncer, eles têm que estar em remissão sem nenhuma evidência de doença durante 5 anos para poder estar apto a ser doador de sangue, da mesma forma de medula. Então, ela que não foi tratada com nenhum tipo de quimioterapia ou radioterapia, foi apenas cirurgia e está em acompanhamento, dependendo do tempo, como eu falei, ela pode sim doar, porque não tem evidência de doença e ela não teve nenhum tratamento tóxico que possa impedir. Doutor Breno, o senhor falou ainda há pouco que a leucemia não é hereditária. Então, o que poderia causar, né, uma leucemia? Já que ela é adquirida, né, de alguma maneira, né? Historicamente, e convivemos com isso, pesticidas, agrotóxicos, né, radiação, tudo isso são os causadores de câncer, são os mais os protagonistas, né? Agora, de uma maneira geral, né, que a literatura de uma maneira mostra. Geral, porque, claro, hoje em dia a população, o êxodo rural não tem tanto, e a melhora nas condições de trabalho nas fábricas e na agricultura não tem tanto contato com agente tóxico que cause. Outra participação aqui também sobre doação de sangue, o Antônio Hildo. Ele quer saber por que pessoas com vitiligo não podem doar sangue. Ele disse que já doou quando não tinha vitiligo, depois que apareceu na pele dele, foi impedido de fazer novas doações. Por quê, doutor? Não. O vitiligo trata-se de uma doença autoimune, tá? Então, pacientes com doenças autoimunes, eles têm anticorpos circulando, geralmente estão com tratamentos também que podem ser tóxicos, e vocês têm que lembrar que o sangue de uma doação pode ir para uma pessoa que esteja sangrando a causa de um acidente, mas pode ser para um bebê também. Então a gente está transfundindo sangue, tem que ser sangue totalmente limpo de doenças, de anticorpos, de problemas, de agentes tóxicos, porque vamos dar a pacientes frágeis também, tá? Então, por exemplo, pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que têm doenças virais crônicas, como a hepatite C, hepatite B, o HIV. Isso, se a gente não tem esse controle de qualidade, a gente corre o risco de transmitir para o receptor. Por isso tem tanto controle de qualidade hoje em dia. Entendi. Doutor, só para a gente fechar aqui o papo sobre leucemia, aquele paciente que fez a quimioterapia, ainda assim não teve sucesso, passou pelo transplante de medula, fazendo o transplante, isso significa que ele está curado? Não, vamos lá. A probabilidade é que sim. Para isso fazemos. Quando uma leucemia de mau prognóstico, a única chance de curar é com o transplante de medula, tá? Então, quando a gente faz por essa expectativa. Porém, quando analisamos os estudos clínicos, a ciência, e vemos, juntamos todos os casos, não são 100% de cura, mas é a única possibilidade de cura, entendeu? Então, tem alguns pacientes que podem recair.
Por isso que depois do transplante, a história não acabou. A gente faz um controle exaustivo e um segmento exaustivo desses pacientes, para que a mínima detecção de que a final manifestação de que a doença possa voltar, a gente tomar atitudes imediatamente para não voltar à doença.